Bom dia, garotada. Escola Mestre Jesus, oitavo ano, que é o professor Newton. E nós vamos dar continuidade, prosseguimento aí ao nosso conteúdo, né? Lembrando que nós estamos falando de Brasil, primeiro reinado, certo? E aí, na última aula, nós conversamos a respeito aqui da Constituição de 1624. Foi uma Constituição outorgada por Dom Pedro I. Ele não gostou, né, da primeira, que limitava seus poderes. A gente percebeu que o Dom Pedro I era autoritário, buscava um poder absolutista, porém ele tenta mascarar isso, como por exemplo dividindo o poder, né, entre legislativo, executivo, judiciário e o moderador, que você já sabe, o moderador tinha poder de vetar as decisões dos demais, né? Falamos sobre revoltas, Confederação do Equador, mais uma vez Pernambuco mostrando toda a sua indignação com a situação que vivia naquele momento, buscando aí maior autonomia para a província e também criticando a Constituição e criticando o autoritarismo de Dom Pedro. E aí hoje a gente vai falar da Guerra da Cisplatina, tá? E para a gente começar a entender o que foi esse conflito, é importante a gente entender onde está a Cisplatina. A Cisplatina está bem aqui embaixo, ó, gente, do Rio Grande do Sul. E aí a primeira observação que você pode ter aqui está o mapa do Brasil atual, né? E aí você percebe que no nosso mapa a região da Cisplatina não faz mais parte do nosso país, do nosso território. Era essa regiãozinha bem aqui. Isso aqui hoje é outro país, tá, gente? Ó, bem aqui do lado nós temos os nossos irmãos, né? Os argentinos. Hoje, gente, essa província, antes Cisplatina, hoje é o país que a gente conhece como Uruguai, certo? Então, naquele período, a região da Cisplatina preocupava muito o Dom Pedro, porque a população que ali vivia procurava sua independência, e como a gente já viu, existia uma grande preocupação para que o território não se fragmentasse depois da independência, certo? Não se dividisse. Então, por isso que a gente tem aí em um pronunciamento Dom Pedro I, em 1826, falando essa frase aqui, ó: todo o império está tranquilo, exceto a província da Cisplatina. Então aqui já demonstra uma certa preocupação com a província da Cisplatina, com o que estava acontecendo na província de Cisplatina. E, gente, para que essa província se tornasse do Brasil, demorou muito tempo. Ela foi, ela foi invadida duas vezes, tá aqui, ó, uma em 1811 e depois em 1817. E só foi anexada ao território mesmo em 1820. Olha só, apenas um ano antes da nossa independência, que foi em 1822. Um ano já, 2 anos. Tô trocado hoje. 2 anos antes da nossa independência. Ainda no governo de Dom João VI, tá? Inclusive o ano que acontece a Revolução do Porto, né? Aquela revolta que pede o retorno de Dom João VI para Portugal, certo? Então você tem a população da província da Cisplatina tentando ficar independente, e para somar você vai ter as Províncias Unidas da Prata apoiando essa ideia de independência. As Províncias Unidas da Prata, gente, eram províncias que hoje é a Argentina, e eles apoiavam a independência da região da Cisplatina, obviamente com o intuito de anexar, de fazer com que essa província fizesse parte das Províncias Unidas da Prata, certo? Então você tem o Brasil querendo controlar essa região e tentando tentando anexar esse território, e do outro lado as Províncias Unidas da Prata tentando anexar esse território aí, tá? E aí o que acontece? Em 27 de agosto de 1828, o Brasil e a Argentina, depois de uma guerra, tá? Aconteceu o conflito, aconteceu a guerra ali, mas se vocês pesquisarem, vocês vão até encontrar que a Guerra da Cisplatina foi uma guerra sem vitoriosos. Por quê? Porque ao final, gente, a Inglaterra vai ali mediar uma resolução para o conflito e vai acabar que
a região da Cisplatina deixa de ser do Brasil, a região da Cisplatina não vai ser anexada pela Argentina, agora Argentina, e ela vai ficar independente, vai se tornar um novo país. Então você vai ter a Argentina de um lado, o Brasil do outro e o Uruguai ali na dele. E isso porque a Inglaterra vai pressionar pelo fim do conflito e aí cada um no seu quadrado. Por isso a gente costuma dizer que foi uma guerra sem vitoriosos. Porém, para o Brasil, gente, as consequências desse conflito foram desastrosas, tá? Foram consequências seríssimas, principalmente para a nossa economia. Foi gasta uma quantidade muito grande de dinheiro. Agora sim, tá? Presta atenção que o território foi anexado antes do governo de Dom Pedro I, antes da nossa independência. Porém, o conflito acontece, dura mais de 3 anos e acontece já no governo de Dom Pedro I, certo? Então, uma quantidade muito grande de dinheiro vai ser gasto no conflito, porém, o Brasil não consegue continuar dominando a região, a província da Cisplatina. E na questão das forças militares, nós vamos ter 2 problemas. O primeiro deles é que essa grave crise econômica que o Brasil é acometido faz com que ocorram os atrasos dos soldos, que são os salários dos soldados. E além do mais, os cargos mais importantes, as altas patentes do exército ainda estavam sob o domínio dos portugueses. Então você percebe tudo, gente, todo início de um declínio político começa com uma grave crise econômica, porque é isso que faz com que as classes comecem a deixar de apoiar aquele governo, certo? Então aqui nós temos aí o início do declínio do governo do Dom Pedro I, quando vão começar a deixar de dar tanto apoio. Principalmente ele perde parte do apoio dos militares, certo? Vamos lá, economia. Entender como estava a economia do Brasil naquele período. A gente está falando quando a gente chega no século XVIII, né? O século em que o Brasil fica independente é o XIX, tá? Mas aí no século XVIII a gente já estava tendo aí uma crise do ouro, as minas estavam se esgotando e a gente tem também uma decadência na produção açucareira. Isso porque a gente vai precisar concorrer pelo mercado internacional com os produtos das Antilhas, né? E aí um açúcar melhor, principalmente o açúcar holandês e o açúcar inglês, melhor qualidade e mais barato. Então isso vai fazer com que a nossa produção entre em declínio. Porém, gente, no governo do Dom Pedro I a gente vai ter um reaquecimento, um suspiro aí dessa produção de açúcar. Isso graças à revolta lá no Haiti, que nós já conversamos, quando os escravos tomam o país, tá? E era um país grande produtor de açúcar. Era um país não, era uma colônia que produzia uma grande quantidade de açúcar. Então esse conflito no Haiti vai dar um suspiro para a produção açucareira no Brasil, o que vai fazer com que a gente tenha aí uma leve melhora na nossa economia, certo? Em 1830 a gente tem uma intensificação do tráfico negreiro justamente por essa questão da produção açucareira ter tomado um novo fôlego, e para isso era necessária uma grande quantidade de mão de obra. O Brasil vivia naquele momento o que a gente chama de arquipélagos econômicos. Cada localidade basicamente se ocupava de determinado produto. Então no Nordeste, é óbvio, tá, gente, que não era só isso que se produzia naquela região. Estou falando dos produtos que tinham maior destaque. Então no Nordeste você tinha um açúcar muito forte, no Sul gado, cavalo e charque, no Norte nós tínhamos as drogas do sertão, e para misturar tudo ainda tínhamos produtos ingleses, os produtos industrializados que chegavam no Brasil todo momento. Tanto é que eu botei uma charge aqui para vocês, remetendo aí ao grito da independência, né, onde 2 pessoas vêm gritando viva a independência, e alguém pergunta, né, o que é isso, mãe? E aí ela responde, deve ser um novo produto inglês, porque os ingleses traziam todas as suas bugigangas produzidas nas suas indústrias para serem vendidas
no Brasil, que passou a ser seu principal parceiro econômico desde a abertura dos portos às nações amigas. E pós-independência também, né? O Brasil, a gente costuma dizer que o Brasil fica independente de Portugal, mas fica dependente economicamente da Inglaterra. Cultura e sociedade. Gente, depois da independência, nós não vamos ter uma drástica mudança na nossa sociedade, tá? Lembra, a independência foi feita pela elite, e a elite não queria severas mudanças sociais, melhoras para todo mundo, não. A elite que auxilia na independência quer manter os seus privilégios. Então, a nossa sociedade pós-independência e antes da independência, gente, é organizada da mesma forma. Então você tem uma sociedade extremamente dividida, hierarquizada, ou seja, existe hierarquia na pirâmide social, aquelas pessoas consideradas mais importantes e as menos importantes, e ela é elitizada. Quem manda é quem é da elite. E aí eu trouxe para vocês as classes. Então você tinha como elite do Brasil, primeiro reinado, os grandes proprietários de terra, comerciantes, esse entende comerciante não é qualquer comerciante, são os grandes burgueses, e funcionários públicos. Classe média, profissionais liberais. Que seriam os profissionais liberais? Advogados, alguns professores, tá? Médicos, pequenos comerciantes, militares de baixa patente. Trabalhadores livres são aqueles que vendem sua força de trabalho. Já conversamos sobre o que é vender a força de trabalho, né? Você não tem dinheiro para ser dono do meio de produção, então você tem que vender sua força de trabalho. Você tem que fazer alguma função, você tem que trabalhar de alguma forma para ganhar dinheiro e se sustentar. E por último, nós tínhamos os escravizados, que a gente não precisa falar muito sobre a condição dessas pessoas, né? Eram as mais precárias possíveis, tá? Influência europeia no Brasil. Gente, a influência europeia no Brasil, ela começa desde que os portugueses chegam aqui. Os portugueses chegam aqui e já começam a tentar controlar a cultura indígena, certo? Então, em 1808, já a gente tem, 1808 é o ano da abertura dos portos para as nações amigas. Nessa abertura dos portos, você já tem muitas pessoas vindas de outros países, como principalmente a Inglaterra. E aí você tem, por exemplo, alfaiates, você tem barbeiros, você tem aquelas pessoas que produzem perfumes, aquelas pessoas que produzem utensílios, então aquelas pessoas que produzem arte. Então essas pessoas que vêm para o Brasil, elas vão começar a influenciar a cultura brasileira, o modo de se vestir, até porque naquela época a cultura europeia era considerada uma cultura superior, ela era supervalorizada. Então as pessoas queriam imitar a cultura europeia. Tanto é que aqui sempre foi quente o nosso país. E as pessoas se vestiam com roupas como se estivessem na Europa, que é frio, certo? Então a gente tem aí, principalmente a elite, agora que a elite se veste bem, arruma seus cabelos aos moldes europeus, não adianta ficar dentro de casa, no que a gente chama de espaço privado. Eles precisam ir para o espaço público, eles precisam mostrar suas roupas, eles precisam mostrar a sua influência europeia. E isso, para que isso acontecesse, eles iam muito em bailes, tá? Em festas. Por isso, o espaço público versus o espaço privado. Tudo bem? Já para as populações mais pobres, para eles o espaço para que pudessem se divertir eram as ruas. Esse era o espaço de divertimento, em botecos, batendo um papo numa calçada. Eles não tinham essa, digamos assim, eles não tinham condições de estar em bailes, eles não se encaixavam ali por sua condição social. Por isso, as ruas para eles eram importantíssimas. Na educação, basicamente, quem tinha direito à educação era quem tinha condições de pagar por essa educação do seu filho. Muitos eram enviados para estudar, fazer curso superior na Europa, para depois voltar para o Brasil. As mocinhas não eram
não era dado força para que elas estudassem, tá? A ideia é que o papel delas seria cuidar da família, então elas eram preparadas desde cedo para isso. Então as mulheres ainda estavam a par desse processo educacional, assim como estavam a par também das eleições. Não tinham direitos a voto, certo? Para hoje fica o exercício da página 13 e da página 15. Fiquem com Deus e até uma próxima aula.